Desculpa o atraso. Sinto muito mesmo. Um encontro às cegas, 31 minutos atrasada, segurando a mão de uma menina de 5 anos. E de repente, nada na noite tranquila de sexta-feira de Nico saiu como planejado. A mulher que atravessou a porta do restaurante italiano era uma mulher plus size e linda, usando um vestido verde discreto, cabelo castanho caindo solto ao redor do rosto corado, uma bolsa infantil pendurada em um dos ombros. Ao lado dela, uma menina com um casaco de orelhas de coelho. Bella avistou Nico perto da janela e congelou. "Ah, não!" ela sussurrou. Depois se apressou até ele. "Sinto muito. Minha babá ficou doente e eu já cancelei 2 vezes, e eu não sabia mais o que fazer." Os olhos de Nico foram até a criança. O rosto de Bella ficou vermelho. "Certo." A criança. Por um segundo terrível, ela esperou que ele fosse embora. Em vez disso, o homem imponente puxou em silêncio uma terceira cadeira. "O que ela come?" Bella olhou para ele. Foi então que a menininha reparou nas tatuagens dele. "Você é um homem mau?" Antes de continuar, se você está gostando dessa história, aperte agora mesmo o botão de estrela do Hype logo abaixo do vídeo e se inscreva no canal. Isso ajuda demais a gente a continuar trazendo histórias assim toda semana. E eu fico muito grata de verdade por cada um de vocês que fica até o final comigo. São Paulo usava o início do outono como um aviso silencioso naquela sexta-feira à noite. O ar estava frio o suficiente para afiar cada respiração, enquanto folhas amareladas se acumulavam nas calçadas e carros importados deslizavam sob as luzes quentes dos restaurantes do centro. Nicolau Barzini chegou à Tavola Verde 12 minutos adiantado, o que não era nem incomum nem acidental. Aos 44 anos, Nico tinha construído a vida em torno de ser a pessoa que não esperava por ninguém. Mas naquela noite, ele estava sentado sozinho, perto de uma janela alta, com uma camisa social branca simples, as mangas dobradas uma vez sobre os antebraços. Era um homem grande, largo de ombros e peito, cabelo escuro cortado curto, rosto anguloso e forte, uma barba rente aparada na linha do maxilar, e aquele tipo de quietude que fazia estranhos baixarem a voz sem entender por quê. Tatuagens pretas e cinzas desapareciam sob os punhos da camisa, resquícios de uma vida mais jovem que ele raramente explicava, e seus olhos cor de cinza esverdeado carregavam a frieza contida de alguém que tinha passado décadas aprendendo que gentileza costumava ser confundida com fraqueza. Lá fora, 2 de seus seguranças ficaram em carros separados porque Nico tinha ordenado que não entrassem. Naquela noite, ele não deveria estar ali como Nicolau Barzini, dono da Barzini Continental Transportes e um dos homens mais temidos de São Paulo. Naquela noite, ele era só Nico, um homem que trabalhava com logística, porque sua tia idosa tinha arranjado o encontro depois de declarar que um homem capaz de negociar contratos de frete com meio país deveria, em teoria, ser capaz de sobreviver a um jantar com uma mulher. Às 19h20, Nico checou a porta. Às 19h30, checou o relógio. Às 19h41, o garçom, um rapaz magro de cabelo preto bem penteado e a educação nervosa de quem tinha reconhecido Nico, mas fingia não ter reconhecido, ofereceu trazer outra bebida. Nico recusou. Às 19h51, exatos 31 minutos depois do horário combinado, ele já tinha decidido que a mulher não viria e estava alcançando o casaco quando a porta da frente se abriu com força suficiente para fazer 2 clientes virarem a cabeça. Uma mulher entrou correndo, com desculpa escrita no corpo inteiro. Tinha 29 anos, pele clara e uma beleza que não tinha nada a ver com produção. Rosto redondo e suave, olhos castanhos grandes, cabelo castanho que tinha escapado parcialmente de algum penteado apressado, e uma figura plus size cheia, envolta num vestido verde discreto que parecia bem escolhido, mas não caro. Uma bolsa infantil pendia de um ombro. A outra mão segurava a mão de uma menininha de calça legging e casaco bege com orelhas de coelho fofas costuradas no capuz. Bella Meirelles parou 3 passos depois da porta, viu Nico e visivelmente perdeu o último resquício de coragem. Por um segundo terrível, Bella pensou em dar meia volta. Ela já tinha cancelado com ele 2 vezes,
Uma quando Tilly ficou com virose e outra quando a gerente da padaria a chamou para cobrir um turno de emergência. Naquela mesma tarde, ela tinha prometido a si mesma que nada estragaria a terceira tentativa. Então, exatamente 1 hora antes do jantar, a babá tinha ligado com quase 39 graus de febre. Bella ficou parada na cozinha do apartamento, olhando para o celular. Depois olhou para Tilly, de 5 anos, colorindo coelhinhos na mesa, e entendeu que tinha 2 opções. Cancelar de novo, ou chegar num primeiro encontro carregando maçã em fatias, lenços umedecidos, paracetamol infantil e uma criança tagarela capaz de fazer a estranhas perguntas que nenhum adulto deveria ouvir. Agora, diante do porte imponente e da expressão indecifrável de Nico, cancelar de repente parecia a opção mais sensata. "Sinto muitíssimo", disse Bella ao se aproximar, meio sem fôlego. "Eu posso explicar. Minha babá ficou doente e eu sei que isso parece completamente insano e eu entendo se você preferir." Ela parou porque Nico já tinha se levantado. Sem franzir a testa, sem perguntar se ela tinha perdido o juízo, ele puxou a cadeira vazia ao lado da mesa. Depois olhou para Tilly. "O que ela come?" Bella olhou para ele. De todas as perguntas que ela tinha se preparado para aguentar, essa não era nenhuma delas. "Não porque você trouxe uma criança?" "Não, não tinha ninguém para ficar com ela?" "Não, isso é realmente apropriado para um primeiro encontro?" "Só o que a menininha comia." "Quase tudo", disse Bella com cuidado. "Menos cogumelo, tomate se ela conseguir ver, cebola se ela desconfiar que existe, e aparentemente qualquer coisa verde às terças." Tilly, pequena para 5 anos, mas esperta o bastante para compensar isso, se aproximou da mesa. Tinha a pele clara de Bella, cachos castanhos claros escapando do capuz de coelho, olhos cor de avelã brilhantes, e a desconfiança séria de uma criança que tinha aprendido cedo demais que adultos não eram sempre permanentes. Ela examinou Nico dos sapatos até o rosto, parou nas tatuagens visíveis no antebraço e perguntou: "Você é um homem mau?" Bella fechou os olhos por meio segundo. "Tilly!" Nico não pareceu ofendido. Pelo contrário, algo quase curioso se moveu por trás da expressão dele. "Por que você acha isso?" Tilly apontou para o braço dele. "Gente boa nos meus desenhos animados não tem tanto desenho no corpo assim." A risada escapou de Nico antes que ele conseguisse se conter. Foi baixa, breve e completamente real, surpreendendo a ele quase tanto quanto a Bella. Ele não conseguia lembrar a última vez que alguém tinha falado com ele sem cálculo, muito menos acusado ele de possível vilania com base em tatuagem. "Esse não é um sistema muito confiável", disse ele. Tilly considerou aquilo com toda a gravidade, depois subiu na cadeira que ele tinha puxado. "Tá bom. Vou ficar de olho em você." Bella quis que o chão se abrisse. Em vez disso, Nico sentou de novo e chamou o garçom pedindo um cardápio infantil, como se uma interrogadora de 5 anos sempre tivesse feito parte da noite. O jantar foi degringolando de um jeito que Nico achava cada vez mais difícil não gostar. Tilly derrubou a água, enquanto demonstrava como um coelho escapava de uma raposa, roubou 2 pedaços de batata direto do prato de Nico, porque o dela parecia suspeito, e decidiu que o rosto dele precisava de um apelido. Depois de estudá-lo por quase 10 segundos, anunciou: "Senhor Trovão." Bella parou de cortar o frango em pedacinhos. "Por que, Senhor Trovão?" Tilly deu de ombros. "Porque ele parece o céu antes de chover." Bella pediu desculpas tantas vezes durante a refeição que, em certo momento, Nico disse que ela estava usando a palavra o suficiente pelos 3. Isso a calou por quase 1 minuto inteiro. Ela tinha esperado que ele ficasse irritado, talvez condescendente, talvez educadamente distante, do jeito que homens bem-sucedidos costumavam ficar quando percebiam que a vida dela vinha com complicações. Em vez disso, ele passou o cesto de pão para Tilly, afastou o copo dele do alcance dela depois do derramamento e escutou quando a menina explicou a complexa vida social do Capitão Botão, um coelho de pelúcia velho que a esperava em casa. A própria Bella não tentou nem um pouco encantá-lo. Estava ocupada demais, limpando o molho da manga de Tilly, respondendo 3 perguntas ao mesmo tempo, lembrando de comer o próprio jantar já frio, e impedindo a menina de enfiar 2 guardanapos de pano dobrados na bolsa infantil.
O Capitão Botão precisa de cobertor, argumentou Tilly. O Capitão Botão já tem 3 cobertores, sussurrou Bella. E esses são do restaurante. Nico observava a troca com um aperto estranho no peito. A maioria das pessoas ao redor dele encenava. Riam mais alto quando ele falava, se vestiam com mais cuidado quando ele entrava, concordavam mais rápido do que realmente queriam. Bella não fazia nada disso, porque Bella não tinha energia sobrando para encenar. Ela estava simplesmente tentando sobreviver a uma sexta-feira à noite sem perder um guardanapo, uma criança ou o que restava da própria dignidade. E Nico achou a honestidade daquilo inesperadamente cativante. Quando saíram para o estacionamento, a temperatura tinha caído, e as perguntas infinitas de Tilly finalmente tinham se rendido ao sono. Bella pegou a menininha no colo, acomodando o capuz de coelho contra o ombro, enquanto procurava as chaves do carro com uma mão só. Nico caminhava alguns passos atrás delas, reparando no Chevrolet velho estacionado sob um poste amarelo, e no cuidado com que Bella ajeitava o peso de Tilly, apesar da tensão visível nos braços. Tilly se mexeu, olhos mal abertos, e murmurou contra o pescoço de Bella. Mamãe? Cadê meu coelhinho? Bella congelou. A mudança nela foi sutil, mas absoluta, como se uma porta escondida dentro dela tivesse se aberto sem aviso. Por vários segundos, ela não disse nada. Depois encostou o rosto no cabelo da criança e respondeu numa voz tão baixa que Nico quase não ouviu. A tia Bella está aqui, meu bem. O Capitão Botão está em casa. Tilly relaxou de novo, já voltando a dormir. Nico parou ao lado delas e entendeu o que tinha deixado de perguntar a noite inteira. A criança não era filha de Bella. O que quer que tivesse colocado uma menina de 5 anos aos cuidados de uma mulher de 29 que parecia exausta antes mesmo do jantar começar, não tinha sido algo simples. Bella olhou para ele, agora na defensiva, como quem espera perguntas para as quais não está pronta. Nico não perguntou nada. Apenas abriu a porta do passageiro do Chevrolet enquanto ela ajeitava Tilly no colo. Mas ao ver Bella prender a menina adormecida no banco de trás, com uma ternura de quem já fazia aquilo 1000 vezes, ele percebeu que a noite tinha se transformado em algo totalmente diferente do encontro às cegas que ele esperava. Bella Meirelles não era só atrasada, desorganizada ou complicada. Ela carregava uma história da qual ele tinha visto apenas a ponta, e pela primeira vez em muito tempo, Nicolau Barzini quis saber o que vinha a seguir. 3 dias depois do desastroso primeiro jantar, Bella estava atrás da vitrine da padaria do hotel quando o celular vibrou no bolso do avental preto. A padaria ocupava um cantinho iluminado de um hotel modesto no centro, com cheiro quente de manteiga, canela e café. Bella passava a maior parte dos turnos entre bandejas, dúvidas da equipe, planilhas de estoque e hóspedes que achavam que um croissant em falta era uma emergência. Estava prendendo o cabelo castanho, depois de um horário de pico úmido, quando olhou para a tela e viu uma mensagem curta de Nico, perguntando se ela jantaria com ele de novo. Bella leu 2 vezes, porque não havia nenhuma referência educada ao caos da sexta-feira anterior. Nenhuma sugestão de que talvez da próxima vez ela devesse aparecer sem uma menina de 5 anos, e nenhum afastamento cuidadoso da complicação que ele tinha descoberto no estacionamento. Ela tinha esperado que o primeiro encontro virasse uma história estranha que os dois esqueceriam em silêncio. Em vez disso, quando finalmente digitou que gostaria de vê-lo de novo, mas não podia prometer quem cuidaria da criança, Nico respondeu com apenas 4 palavras. Traga a Tilly se precisar. A Tilly era necessária. No segundo encontro, um almoço de sábado num café, pertinho do Parque Ibirapuera, a menininha chegou com o Capitão Botão debaixo do braço e imediatamente informou a Nico que o coelho não confiava em estranhos. O Capitão Botão era um coelho de pelúcia cinza desbotado, quase tão velho quanto a própria Tilly, com uma orelha permanentemente dobrada para frente, um fio solto embaixo da pata esquerda e 2 botões pretos desiguais no lugar dos olhos originais. Tinha pertencido a Josefina I e virou a companhia constante de Tilly depois da morte da mãe. Ainda assim, Tilly falava dele como se fosse um oficial militar com opiniões firmes sobre panqueca e hora de dormir.
Nico aceitou a apresentação com toda a solenidade, apertou uma patinha de pano e disse ao coelho que respeitava a cautela dele. Tilly aprovou. Bella observava a cena do outro lado da mesa e se via inquieta com a naturalidade com que Nico se adaptava ao mundo de uma criança, apesar de parecer um homem feito para salas de reunião, pátios de carga e discussões que ninguém queria perder. Ela ainda sabia muito pouco sobre a vida real dele, só que trabalhava com transportes, atendia ligações em horários estranhos e tinha o hábito de escanear cada ambiente antes de sentar. Mesmo assim, por 2 horas, ele deixou Tilly explicar as falhas morais dos vilões de desenho animado, enquanto Bella tomava um café que continuava quente até o fim. O terceiro encontro virou uma tarde no Zoológico de São Paulo, porque Tilly tinha passado 2 semanas falando sobre girafas. Nico chegou de calça escura e outra camisa branca com as mangas dobradas. E embora já tivesse passado fins de semana inteiros negociando contratos que valiam mais do que a maioria das empresas fatura num ano, se viu parado debaixo de uma placa pintada, enquanto uma menina de 5 anos debatia se girafas entendiam de aniversário. Bella caminhava ao lado dele com um cardigã marrom macio e uma calça jeans simples, a figura cheia confortável em vez de escondida, o cabelo preso numa trança solta que Tilly tinha ajudado a fazer naquela manhã. Nico reparou que ela nunca se vestia como quem esperava ser avaliada. Se vestia para se abaixar, carregar sacola, correr atrás de criança e sobreviver a dias longos. No recinto dos leões, Tilly colocou a mãozinha na mão de Nico sem pedir licença e continuou falando como se nada de importante tivesse acontecido. Nico olhou para as mãos entrelaçadas e sentiu uma pressão desconcertante debaixo das costelas. Bella também percebeu, mas não disse nada, porque nomear o momento poderia torná-lo maior do que qualquer um dos dois estava pronto para admitir. Na 4ª vez que Nico chamou Bella para sair, ele já não perguntava mais se Tilly viria junto. Simplesmente escolhia um lugar que funcionasse para os 3. Os encontros deles foram migrando aos poucos dos restaurantes caros para os lugares em que Bella conseguia entrar sem calcular o preço de cada item do cardápio. Comeram panquecas numa lanchonete 24 horas, com bancos de curvim rachado e café requeimado. E Tilly decorou o prato de Nico com um rosto feito de mirtilo antes de roubar o chantilly. Passaram tardes de chuva na seção infantil da biblioteca pública, onde Nico, que conseguia silenciar uma sala de reunião só de erguer os olhos, sentava de pernas cruzadas no tapete, enquanto Tilly trazia livros sobre coelhos, tempestades e dinossauros em sequência acelerada. Ele nunca a corrigia quando ela o apresentava às bibliotecárias como Senhor Trovão. Tilly não sabia que o sobrenome dele pesava em todo o setor de transportes do estado, que executivos retornavam as ligações dele em minutos, ou que homens 2 vezes mais velhos que a tia dela às vezes ficavam visivelmente nervosos quando Nico Barzini entrava numa sala. Para ela, ele era simplesmente o homem grande que sabia fazer avião de papel, nunca reclamava de xarope grudento e sempre deixava o Capitão Botão ocupar o melhor lugar da mesa. Nico era cuidadoso com dinheiro perto delas, de um jeito que Bella foi notando aos poucos. Ele podia ter comprado uma prateleira inteira de brinquedos para Tilly sem sentir o peso no bolso, mas não comprava. Trouxe um único livro ilustrado usado uma vez, porque ela tinha procurado sem sucesso na biblioteca. E quando ela o abraçou como se ele tivesse entregado um tesouro, ele pareceu quase incomodado com o quanto aquele gesto pequeno tinha significado. Ellie também resistiu ao instinto de resolver a vida de Bella antes que ela pedisse. Essa contenção foi testada num domingo frio à noite, quando o Chevrolet dela não pegou na frente da lanchonete pela 2ª vez naquele mês. O carro era um sedã prateado envelhecido, com pintura descascando, motor de arranque temperamental e uma luz de alerta no painel que Bella vinha fingindo não ver. Nico ficou parado ao lado do capô aberto, enquanto Bella virava a chave de novo, a vergonha subindo nela como febre. Ele poderia ter feito uma ligação e mandado entregar um carro novo antes do amanhecer. Em vez disso, tirou o celular, anotou o número de uma oficina de um mecânico de confiança da empresa dele e entregou o papel a ela. "Se você quiser que eu pague, é só falar", disse ele com calma. "Se não quiser, eu não vou transformar ajuda
em algo que faça você me dever nada. Bella olhou para ele por um longo momento depois disso. Ela tinha passado 3 anos aprendendo com que rapidez a generosidade podia virar moeda de troca. Quantas vezes parentes bem-intencionados ofereciam ajuda e depois se achavam no direito de criticar como ela criava Tilly, como estranhos tratavam dificuldade financeira como prova de mau julgamento. A oferta de Nico era diferente porque tinha uma saída. Ele estava dando a ela a opção de aceitar ajuda sem entregar o controle, e deixando claro que recusar não o ofenderia. Eu dou conta do conserto, disse ela por fim. Nico assentiu uma vez. Não discutiu, não transferiu dinheiro pelas costas dela, e nunca mencionou depois o quanto poderia ter facilitado as coisas. Bella ligou para a oficina na manhã seguinte, combinou um parcelamento sozinha e percebeu ao longo da semana que confiava mais nele, justamente porque ele tinha escolhido não provar o que podia oferecer. A conversa sobre Josefina veio semanas depois, quando Tilly já tinha dormido no sofá de Bella com o Capitão Botão preso debaixo de uma bochecha. Nico tinha levado as duas para a casa da biblioteca depois que a chuva forte começou, e Bella se surpreendeu perguntando se ele queria um café antes de ir embora. O apartamento dela era pequeno, mas organizado, com desenhos de criança colados na geladeira, móveis de brechó escolhidos pela utilidade e uma foto emoldurada numa estante mostrando duas jovens lado a lado numa festa qualquer. Nico reconheceu Bella na hora, mais nova e mais magra no rosto, rindo para a câmera. Ao lado dela, outra mulher com o mesmo cabelo castanho, mas maçãs do rosto mais marcadas e um sorriso mais largo. Bella seguiu o olhar dele e disse: essa era a Josefina. A voz dela mudou em torno do nome. Sentou na outra ponta do sofá, enrolou as duas mãos na caneca e por vários segundos pareceu decidir quanta verdade conseguia entregar. Então contou sobre a ligação que tinha vindo às 2h17 da manhã. Josefina tinha 32 anos. Tinha reclamado de dor de cabeça na noite anterior e desmaiado antes da meia-noite, vítima de um aneurisma cerebral. Bella lembrava de dirigir por ruas vazias de moletom e sapatos trocados. Lembrava das luzes fluorescentes do hospital, de um médico falando em frases cuidadosas e de uma máquina respirando pela irmã, enquanto o mundo lá fora continuava como se nada tivesse acontecido. Não houve aviso, nem última conversa, nem chance de organizar um futuro para Tilly. Ao amanhecer, Bella estava de pé, ao lado de uma cama de hospital, se despedindo da pessoa que a conhecia havia mais tempo que qualquer outra. Tilly tinha 2 anos na época, jovem demais para entender morte, mas velha o bastante para entender ausência. O pai dela já tinha sumido da vida delas meses antes, sem deixar endereço fixo e, por fim, sem deixar contato nenhum. Num dia, eu era a tia dela, disse Bella, olhando para o café. No outro, eu estava assinando papel e aprendendo qual cereal ela comia e como levar uma criança de 2 anos por um velório sem deixar que ela visse todo mundo desmoronar. Nico escutou sem interromper. Ele já tinha visto morte muitas vezes e já tinha perdido gente também. Mas a dor de Bella tinha um formato diferente, porque tinha virado responsabilidade na hora. Ela não tivera o luxo de desabar depois que Josefina morreu. Voltou para casa com uma criança pequena, que chorava por uma mãe que nunca mais voltaria. E cada decisão que Bella tinha tomado desde então passava pelo filtro da necessidade daquela criança por permanência. Bella passou o polegar na borda da caneca e olhou para a figura adormecida no sofá. As pessoas acham que eu tenho medo de ser pobre, disse ela. Não tenho. Odeio às vezes, mas eu sei trabalhar, sei fazer orçamento, sei dar um jeito. Engoliu antes de continuar. O que me apavora é ela amar alguém e depois essa pessoa sumir. Ela já aprendeu cedo demais que as pessoas podem estar aqui num dia e ir embora no outro. Eu não posso deixar isso virar normal para ela. Nico entendeu o aviso pelo que era. Bella não estava pedindo uma promessa naquela noite e não estava exigindo um papel que ele nunca tinha aceitado assumir. Estava dizendo a ele que namorá-la significava entrar na geografia emocional de uma criança que notava ausências com mais clareza do que a maioria dos adultos entendia. Nico olhou para Tilly, cuja mãozinha descansava na orelha gasta do Capitão Botão,
e algo dentro dele se apertou com uma responsabilidade desconhecida. Só disse a Bella que entendia, porque qualquer coisa maior soaria precipitado. O que ele não percebeu foi que o limite já tinha começado a se mover. Dali em diante, todo sábado perto do meio-dia, Tilly desenvolveu o hábito de sentar perto da janela da sala sempre que ouvia um carro desacelerar do lado de fora. Ela levantava a cortina, olhava para a calçada e fazia a mesma pergunta esperançosa antes que Bella pudesse impedi-la. É o Senhor Trovão? No fim de outubro, os primeiros ventos fortes tinham começado a varrer São Paulo, arrancando folhas das árvores e mandando-as rodopiar pelos pátios da Barzini Continental Transportes. Dentro da sede da empresa, porém, o inverno que se aproximava era o menor dos problemas de Nicolau Barzini. Havia 12 dias, relatórios vindos de Curitiba mostravam o mesmo padrão cada vez mais perigoso. Contratos atrasados, arrendamentos de galpão ameaçados, transportadoras regionais nervosas e um consórcio rival se aproximando discretamente de parceiros que trabalhavam com a Barzini havia anos. A Aliança de Curitiba controlava um cruzamento crucial de rotas de frete que ligava São Paulo e o resto do país aos corredores de distribuição que desciam pelo sul, até a fronteira com Argentina e Uruguai. Perder aquilo não reduziria simplesmente o lucro trimestral. Poderia fraturar uma rede de transporte que Nico tinha passado mais de 15 anos construindo e colocar milhares de motoristas, funcionários de galpão, despachantes, mecânicos e equipe de apoio numa posição incerta. Ele podia delegar quase tudo, mas a avaliação do conselho tinha ficado brutalmente clara. Curitiba exigia a única coisa que ele não conseguia mandar por e-mail ou jatinho particular: a presença dele e por tempo indeterminado. A reunião final de estratégia durou apenas 4 horas. Entre os executivos sentados à longa mesa de madeira estava Everaldo Salgado, diretor de operações da Barzini Continental Transportes, de 61 anos. Um homem magro, de cabelo grisalho, ombros estreitos, olhos azul claros, e o hábito de bater a caneta tinteiro no polegar sempre que os números o desagradavam. Everaldo trabalhava ao lado de Nico havia 13 anos e era um dos poucos funcionários dispostos a discordar dele de frente, privilégio conquistado pela lealdade, não só pela coragem. Ele expôs o cronograma sem suavizar nada. Estabilizar Curitiba levaria 10 meses, na melhor das hipóteses. 12, se as negociações com transportadoras independentes piorassem. Nico ainda controlaria São Paulo, mas boa parte do comando do dia a dia teria que se mudar com ele. 3 semanas lá e uma aqui não vai resolver isso, disse Everaldo. Eles precisam saber que a Barzini não está abandonando o corredor. A ironia pesou mais do que Everaldo poderia imaginar. Nico olhou para o mapa regional espalhado na mesa e pensou não em concorrentes ou volume de carga, mas numa menina de 5 anos, sentada perto de uma janela nas tardes de sábado, esperando ouvir o carro dele. Disse a si mesmo que falaria com Bella quando o conselho chegasse a uma decisão final. Essa distinção importava para ele porque Nico tinha passado a vida adulta se recusando a fazer promessas antes de ter autoridade para cumpri-las. Ele não queria assustar Bella com uma possibilidade que ainda podia mudar. E certamente não queria que Tilly se preocupasse com uma partida que ainda não tinha sido oficialmente aprovada. Mas os dias entre possibilidade e certeza viraram um tipo próprio de mentira por omissão. Nico continuou vendo as duas enquanto as reuniões se multiplicavam, e o celular dele começou a vibrar durante os cafés da manhã com panqueca. Bella notou a tensão nos ombros dele e a frequência crescente com que ele se afastava para atender ligações. Mas sempre que perguntava se algo estava errado, ele só dizia que o trabalho estava complicado. Ela não insistiu. Confiança, ela tinha aprendido. Não era o mesmo que direito a todo detalhe privado. Nico apreciava essa contenção, enquanto, ao mesmo tempo, se aproveitava dela para adiar a conversa que sabia que devia a ela. A verdade escapou num domingo à tarde no escritório de Nico em São Paulo. Bella tinha concordado em encontrá-lo lá depois de terminar um turno curto na padaria, porque ele tinha prometido a Tilly que iriam comer panqueca depois, e a menina tinha decidido que esperar no escritório dele era mais empolgante que esperar em casa.
O espaço de trabalho de Nico era grande, mas austero, com madeira escura, prateleiras de aço, mapas de rota e janelas amplas com vista para fileiras de galpões ao longe. Tilly tinha rejeitado de cara a poltrona de couro por ser séria demais e tinha se instalado embaixo da mesa de Nico com o Capitão Botão, uma caixa de giz de cera e várias folhas de papel sulfite. Estava desenhando o que dizia ser um coelho dirigindo uma carreta, enquanto Nico terminava o que deveria ter sido uma ligação de 10 minutos. Bella tinha descido para buscar o cachecol que Tilly tinha esquecido no carro. Nico se virou para a janela, escutando Everaldo explicar que a maior transportadora independente de Curitiba queria confirmação até segunda. Eu entendo, disse Nico, passando a mão pelo maxilar. Mas se eu for para Curitiba, vou ficar lá por quase um ano. Debaixo da mesa, o giz de cera roxo parou de se mexer. Nico ouviu o barulhinho dele rolando pelo chão antes de ouvir Tilly engatinhar para fora. Ela ficou de pé ao lado da mesa com o Capitão Botão apertado contra o peito, o desenho inacabado esquecido atrás dela. Aonde você vai? Perguntou. Nico se virou tão rápido que o homem do outro lado da linha ainda estava falando no ouvido dele. Antes que ele pudesse responder, a porta do escritório se abriu e Bella entrou carregando o cachecol esquecido. O olhar dela foi do rosto assustado de Tilly para o celular de Nico e depois se fixou nele. Ele desligou a ligação. Os dedinhos de Tilly apertaram o corpo gasto do Capitão Botão, e o medo no rosto dela era muito mais antigo que 5 anos. Você vai embora? Ela perguntou. Nico deu um passo em direção a ela, mas ela logo fez a pergunta que o deteve. Você vai embora e não vai voltar, que nem a mamãe? Silêncio tomou o escritório. Nico já tinha negociado com homens que ameaçavam empresas, meios de vida e vidas, mas nada nunca o tinha deixado tão despreparado quanto aquela criança parada a menos de 1 metro dele. O instinto dele era ajoelhar, segurar as mãos dela e prometer que voltaria. Mas ele sabia que a missão em Curitiba não estava finalizada. Sabia que 10 meses podiam virar 12 ou mais. Sabia que crises corporativas não obedeciam a promessas emocionais que adultos faziam a crianças assustadas. Ele não daria a ela a frase mais bonita só porque ela precisava ouvi-la. Esse princípio sempre tinha parecido honrado, até ele ver o que o silêncio dele causou. Bella atravessou a sala e se agachou ao lado de Tilly, puxando a menina para si. Não acusou Nico naquele momento. Não precisava. Quando os olhos dela se ergueram para os dele, ele reconheceu o mesmo medo que ela tinha confessado semanas antes no sofá. Ele sabia onde estava o ferimento e, de algum jeito, tinha pisado exatamente ali. Naquela noite, Nico explicou que nada estava finalizado. Curitiba estava numa crise séria de negócios, disse ele, e ele podia ter que passar a maior parte do ano seguinte lá. Voltaria a São Paulo sempre que possível, mas ainda não podia dizer com que frequência. Bella escutou sem interromper, enquanto Tilly ficava incomumente quieta ao lado dela, o Capitão Botão preso sob o queixo. O que doeu em Bella não foi só a distância. Foi descobrir que Nico tinha carregado essa possibilidade por jantares, visitas à biblioteca e tardes de fim de semana, enquanto deixava Tilly se apegar cada vez mais a ele. Ela insistiu que tinha esperado por certeza antes de sobrecarregá-las com uma informação que ainda podia mudar. Bella conseguia entender a lógica e, mesmo assim, odiar o que aquilo tinha custado. Quando dirigiu para casa naquela noite, Tilly perguntou 2 vezes se o Senhor Trovão estava indo embora. Bella respondeu com cuidado nas 2 vezes, porque se recusava a fazer promessas em nome de outro adulto. 3 dias depois, a certeza chegou de um lugar que Nico nunca tinha pretendido. Durante o intervalo da tarde na padaria, Bella viu a foto dele num site local de notícias de negócios. A matéria descrevia a reestruturação esperada das operações da Barzini Continental Transportes em Curitiba e informava que Nicolau Barzini estava se preparando para se mudar para lá temporariamente, como parte de um esforço para proteger o corredor de frete do sul da empresa. Bella leu o parágrafo 2 vezes. Depois leu o nome de novo. Nicolau Barzini. Até aquele momento, ela tinha entendido que Nico era bem-sucedido e importante no ramo de transportes, mas nunca tinha compreendido a escala do homem cuja mão Tilly segurava casualmente no zoológico.
Uma busca rápida trouxe galpões, aquisições, fotos de eventos corporativos e estimativas grandes o bastante para revirar o estômago dela. Mas não foi o dinheiro que mais a feriu. A matéria fazia a partida dele soar avançada o bastante para que estranhos lendo notícia de negócios soubessem mais sobre o futuro dele do que ela. Ela o confrontou naquela noite no estacionamento tranquilo atrás da padaria. Nico chegou na SUV preta e desceu vestindo um casaco escuro por cima da camisa branca, a expressão endurecendo quando viu a matéria aberta no celular de Bella. Ela exigiu saber quantas outras coisas ela deveria descobrir por estranhos. Nico disse que o conselho tinha votado naquela manhã e que ele pretendia ir direto até ela depois. Bella riu uma vez, mas não havia humor nenhum ali. Você fica falando sobre quando pretendia me contar, disse ela. Você entende que a Tilly não vive nas suas intenções? Ela vive no que realmente acontece. O maxilar de Nico se contraiu. Lembrou a ela que milhares de funcionários dependiam da rede de Curitiba e que se recusar a ir não seria nenhum sacrifício romântico. Famílias dependiam daqueles empregos. Contratos sustentavam galpões, motoristas, mecânicos e comunidades muito além dele. Bella disse que não estava pedindo para ele abandoná-los. Era exatamente isso que fazia a discussão doer tanto. O que eu estou perguntando, disse Bella, lutando para manter a voz firme, é se você alguma vez pensou no que aconteceria quando você entrasse na vida de uma criança que já perdeu a mãe e depois saísse dela de novo. A expressão de Nico mudou. Eu nunca tratei você ou a Tilly como entretenimento, disse ele, as palavras baixas e controladas. Nem por um dia. Bella acreditou nele, e isso quase piorou tudo. Ela sabia que ele se importava. Sabia que Curitiba importava. Sabia que duas verdades podiam existir ao mesmo tempo e ainda assim destruir algo entre eles. Mas você ainda vai, ela disse. Nico olhou para ela e não disse nada. Você podia ter oferecido voos toda semana, arranjos caros, jatinho particular, qualquer coisa que dinheiro resolvesse. Mas nenhuma daquelas respostas mudava a frase que ela tinha dito. Ele ainda ia. Bella baixou os olhos por um momento, reunindo a coragem para fazer o que cada parte dela resistia. Ela amava o jeito que Tilly se iluminava agora ao ouvir o carro de Nico. Era exatamente por isso que não podia esperar até o dia da partida, quando o apego seria mais profundo e as explicações mais difíceis. Então a gente para por aqui, disse ela. Nico ficou completamente parado. Bella disse que não estava punindo ele por fazer o trabalho dele e não estava pedindo para ele escolher entre elas e milhares de pessoas. Estava escolhendo por Tilly, antes que Tilly ficasse ainda mais dependente de alguém cuja vida podia puxá-lo para centenas de quilômetros de distância sem aviso. Nico quis argumentar, mas toda a defesa soava insuficiente ao lado do medo que ele já tinha visto no rosto daquela menininha. Bella se virou para a entrada de funcionários antes de perder a determinação. Não olhou para trás porque, se visse ele ali parado, não tinha certeza de que conseguiria continuar andando. E Nico, um homem acostumado a impedir quase qualquer coisa de ir embora quando decidia que importava, ficou parado ao lado da SUV na noite fria de São Paulo e deixou ela ir. Na manhã em que Nico Barzini deixou São Paulo, o céu ficou baixo e cinzento sobre a cidade, e uma chuva fina de outono escurecia a entrada de pedra da propriedade dos Barzini. Ele tinha decidido deliberadamente não ver Bella e Tilly antes de partir. Na cabeça dele, outra despedida só reabriria a ferida que ele já tinha causado. E ele tinha se convencido de que a distância seria mais limpa se começasse sem mais uma cena emocional. A bagagem dele já tinha sido carregada antes do amanhecer. A agenda estava lotada de ligações, e a SUV preta, esperando perto da escadaria, já estava ligada quando Nico saiu com um casaco cinza chumbo por cima da camisa branca de sempre. 2 seguranças ficaram a alguns metros de distância, ambos largos de ombro e em silêncio, cuidadosos para não se aproximar demais porque todo mundo naquela casa sentia o clima dele. Nico olhou para o portão só uma vez antes de se virar para o veículo. Foi então que um Chevrolet prateado envelhecido subiu devagar pela entrada. Bella desceu primeiro. Usava um casaco verde escuro por cima da roupa de trabalho,
o cabelo castanho preso sem capricho, e o rosto carregava a determinação exausta que Nico tinha aprendido a reconhecer sempre que medo e responsabilidade lutavam dentro dela. Antes que ele pudesse se mexer, a porta de trás se abriu e Tilly desceu, agarrando o Capitão Botão contra o peito. Usava o casaco de orelhas de coelho do primeiro jantar, embora uma das orelhas tivesse dobrado para o lado com a chuva. Bella chamou o nome dela, mas Tilly já estava correndo pelo asfalto molhado. Nico parou no meio do caminho até a SUV. A menininha chegou até ele ofegante, as duas mãos envoltas em torno do coelho de pelúcia velho, cujo pelo cinza desbotado e olhos de botão desiguais tinham sobrevivido a mais parte da infância dela do que a maioria das pessoas jamais saberia. Bella seguiu alguns passos atrás, visivelmente confusa. Sabia que Tilly levava o Capitão Botão para todo lugar desde a morte de Josefina, mas nunca tinha deixado voluntariamente que ninguém o levasse embora por uma noite sequer, nem parentes de confiança. Tilly parou bem na frente de Nico e estendeu o coelho. Você fica com o Capitão Botão. Nico olhou para as mãos dela antes de se abaixar devagar, até ficarem quase na mesma altura. A chuva já começava a se acumular nos ombros do casaco dele, mas ele parecia nem notar. Por quê? Perguntou. A boca de Tilly se apertou enquanto ela tentava não chorar. E pela primeira vez ela parecia menos uma menina tagarela de 5 anos e mais uma criança que já tinha aprendido que ir embora podia virar permanente sem aviso. Ela empurrou o coelho mais perto dele. Porque ele vai lembrar você de como voltar para casa. Bella cobriu a boca com uma das mãos. Nico olhou para o Capitão Botão, depois para Tilly e sentiu a resposta que queria dar subindo dentro dele na hora. Queria prometer que voltaria, que nada podia impedi-lo, que aquela despedida era temporária e segura. Mas sabia que promessas feitas em momentos dolorosos podiam virar outro tipo de crueldade quando a vida se recusava a cooperar. Então Nico não deu a ela a frase que ela mais queria ouvir. Pegou o Capitão Botão com cuidado, como se o coelho velho fosse algo muito mais valioso que o relógio caro debaixo da manga dele. Eu cuido dele, disse. Tilly balançou a cabeça, mas o queixo tremia. Nico abriu um braço, e ela entrou nele sem hesitar. Ele a abraçou apertado, uma mão contra a nuca do capuz de coelho, enquanto Bella ficava a poucos passos, segurando as próprias lágrimas. Quando Tilly finalmente se afastou, Nico se levantou e olhou para Bella. Havia coisa demais entre eles para um pedido de desculpa simples, e tempo de menos para outra discussão. Bella só disse, dirija com cuidado. Nico respondeu com um aceno silencioso. Depois entrou na SUV com o Capitão Botão ao lado dele no banco. Curitiba exigiu tudo o que o conselho tinha previsto. Nico passou dias longos dentro de galpões, salas de reunião, pátios de carga e escritórios temporários, enquanto contratos eram renegociados e parceiros regionais eram estabilizados um a um. A crise era real o bastante para justificar a presença dele, mas o trabalho não apagava São Paulo da mente dele. Na primeira quarta-feira longe, às exatas 19 horas, o celular de Bella tocou. Ela ficou olhando o nome de Nico na tela por vários segundos antes de atender. Tilly já estava de pijama, sentada de pernas cruzadas no sofá, e no momento em que Nico apareceu na chamada de vídeo, ela gritou, "Cadê o Capitão Botão?" Nico virou o celular para a mesa atrás dele. O coelho estava sentado, encostado numa pilha de relatórios de frete. Tilly riu tão alto que Bella teve que abaixar o volume. Nico não pediu a Bella para reconsiderar o relacionamento naquela noite. Só conversou com Tilly sobre a escola, perguntou se ela tinha jantado e ouviu uma explicação de 10 minutos sobre por que coelhos seriam péssimos motoristas de ônibus. A ligação se repetiu na quarta seguinte, às 19h30, e na outra depois dela. Nico começou a organizar as reuniões em torno daquele horário, sem contar a ninguém o motivo. Everaldo acabou notando e parou de marcar ligações depois das 19 horas nas quartas, embora nunca tenha comentado nada diretamente. Tilly passou a esperar o ritual. Às vezes mostrava desenhos para Nico, às vezes se recusava a falar nos primeiros 5 minutos porque ele não tinha respondido uma mensagem rápido o bastante. Às vezes, simplesmente carregava o celular pelo apartamento, explicando o que o Capitão Botão teria feito,
se estivesse ali. Nico sempre fazia questão de o coelho aparecer em algum canto da tela. Ficava na quina da mesa dele, numa cadeira de hotel, uma vez até preso no cinto do banco do carona, enquanto ele esperava do lado de fora de um galpão. Bella observava esses detalhes pequenos se acumularem e odiava o quanto importavam. Em dezembro, a turma do Jardim de Infância de Chile fez uma apresentação de fim de ano num auditório escolar lotado, decorado com flocos de neve de papel. Nico não conseguiu voltar de avião porque as negociações com 2 transportadoras tinham chegado a um ponto crítico naquele mesmo dia. Mas, às 18h55, Bella recebeu uma mensagem perguntando se a chamada de vídeo funcionava. Ela posicionou o notebook numa cadeira vazia perto do corredor. Nico assistiu de uma sala de reunião em Curitiba, ainda de camisa branca depois de um dia de 14 horas de trabalho, enquanto o Capitão Botão ficava ao lado da tela. Quando Tilly entrou no palco com uma coroa de papel azul e avistou o notebook, sorriu tão largo que quase perdeu a primeira fala. Depois correu direto para a câmera em vez da mesa de lanches. Bella viu Nico bater palma sozinho, a centenas de quilômetros de distância, e percebeu que ele tinha feito algo que ela não esperava. Tinha encontrado um jeito de estar ausente sem fazer Tilly se sentir abandonada. Semanas depois, Tilly perdeu o primeiro dente comendo uma fatia de maçã na mesa da cozinha. Gritou de susto, depois de empolgação, e exigiu prova fotográfica. Bella tirou 3 fotos, uma mostrando Tilly sorrindo com um vão pequeno entre os dentes, segurando o dente com orgulho na palma da mão. Sem pensar, Bella mandou para Nico, antes de mandar para 2 parentes próprios. A resposta dele chegou em menos de 1 minuto. Tilly insistiu que ligassem para ele, mesmo não sendo quarta-feira. Nico atendeu de dentro de um escritório de galpão com papelada espalhada atrás dele, e o Capitão Botão sentado em cima do arquivo. Bella percebeu então o quanto tudo aquilo tinha virado automático. Nico não estava comprando o caminho de volta para a vida delas. Não tinha oferecido casa, pago aluguel, trocado o carro dela, nem tentado sufocá-la de presentes caros. Tinha respeitado cada limite que ela estabeleceu, enquanto se recusava a desaparecer do mundo de Tilly. Essa contenção mudou algo em Bella, mais devagar do que qualquer gesto grandioso conseguiria. Ela tinha passado anos acreditando que distância física e abandono emocional eram quase a mesma coisa, porque na experiência dela, sempre chegavam juntos. Josefina tinha sido levada pela morte em questão de horas. O pai de Tilly simplesmente tinha se afastado até o silêncio virar definitivo. Bella tinha aprendido a proteger a criança, tratando a distância como perigo, antes que ela virasse perda. Nico desafiava aquela crença, sem discutir contra ela. Semana após semana, ele ligava quando dizia que ligaria. Quando o trabalho atrapalhava, avisava com antecedência. Quando Tilly perguntava se o Capitão Botão estava seguro, ele mostrava. Quando ela contava sobre a escola, ele lembrava dos detalhes na semana seguinte. Numa quarta-feira à noite, depois que Tilly tinha ido dormir, Bella ficou no sofá segurando o celular depois que a ligação terminou. A chuva batia de leve nas janelas do apartamento e a tela tinha escurecido na mão dela. Pensou no homem sentado em outra cidade, a centenas de quilômetros, e na constância com que ele continuava aparecendo sem exigir nada em troca. Pela primeira vez, entendeu a distinção que nunca tinha se permitido fazer. Algumas pessoas deixavam a cidade, outras deixavam a sua vida. Não eram a mesma coisa. 11 meses depois de Nicolau Barzini deixar São Paulo, o outono voltava a rondar a cidade, tocando as árvores com um dourado inicial e esfriando as noites o suficiente para lembrar a Bella o quanto tinha mudado num ano. Em Curitiba, a crise de frete que um dia ameaçara o corredor sul da Barzini Continental Transportes finalmente estava estável. Nico tinha reconstruído a estrutura de gestão regional, garantido os principais acordos de transportadoras, restaurado as parcerias de galpão ameaçadas e colocado as operações diárias nas mãos de uma nova equipe local capaz de funcionar sem a presença constante dele. Ele não anunciou o retorno com carreata, esquema de segurança ou nota pública. Não havia rosas esperando num salão de hotel, nem gesto caro projetado para provar o que ele podia pagar.
Na sexta-feira à noite em que voltou para casa, Nico dirigiu até o mesmo restaurante italiano onde Bella tinha chegado 31 minutos atrasada quase um ano antes, vestindo outra camisa branca simples por baixo de um paletó escuro. Sentou-se à mesa perto da janela e esperou. Bella não sabia de nada disso. A amiga dela da padaria do hotel, Marina Cordeiro, tinha convidado ela para jantar depois do trabalho, com uma insistência que Bella deveria ter achado suspeita. Marina era uma mulher compacta de 34 anos. Cabelo ruivo acobreado cortado reto na altura do maxilar, sardas espalhadas pelas bochechas claras, e o temperamento implacavelmente prático de quem tinha passado 15 anos comandando cozinhas, onde pânico não resolvia nada. Tinha trabalhado com Bella tempo suficiente para saber quando perguntas só criariam resistência. Então não ofereceu explicação além de dizer: a Bella precisa de uma noite em que outra pessoa escolha o restaurante. Bella chegou com um vestido azul marinho que já tinha em casa, o cabelo castanho solto sobre os ombros, reclamando de leve do cansaço, até a recepcionista guiá-la até a janela familiar. Então Bella parou. Nico estava sentado ali. Do outro lado dele, Tilly, com um vestido creme estampado de coelhinhos marrons, o cabelo preso em 2 laços tortos e um pacote grosso de papéis apertado contra o peito. Na quarta cadeira, o capitão Botão sentado ereto, como uma testemunha de honra. Bella riu antes de conseguir se conter, depois cobriu a boca, porque as lágrimas chegaram quase junto. Nico se levantou devagar. 11 meses tinham afiado nele pequenos detalhes. Havia rugas novas e finas ao lado dos olhos, e um pouco mais de grisalho nas têmporas. Mas os mesmos ombros largos preenchiam a camisa branca, e a mesma quietude contida se instalava ao redor dele. Tilly, agora visivelmente mais confiante do que a criança que um dia tinha escondido medo atrás de perguntas, saltitava na cadeira mal contendo a empolgação. Bella olhou de um para o outro. "O que é isso?" perguntou. Tilly se endireitou com seriedade cerimonial e respondeu: "Um encontro às cegas." A boca de Nico se moveu num canto. Bella balançou a cabeça, ainda sorrindo entre lágrimas. "Eu já conheço ele." Tilly franziu a testa para o chão diante da própria terminologia. Considerou por meio segundo, depois se corrigiu. "Tá bom. Um segundo primeiro encontro." Sentaram-se, e por alguns minutos Bella ficou emocionada demais para fazer as perguntas que se acumulavam na cabeça. Nico não se explicou imediatamente. Deixou Tilly pedir limonada, mas Bella reparou que a orelha esquerda do capitão Botão tinha sido consertada com pontos cuidadosos e permitiu que a estranha familiaridade da mesa se acomodasse ao redor deles. Por fim, ele contou que Curitiba estava estável e que a nova equipe de liderança tinha total autoridade operacional. Tinha voltado para São Paulo permanentemente como base principal, embora viagens sempre continuassem fazendo parte da vida dele. Bella ouviu a parte importante escondida sob a linguagem de negócios. Ele tinha voltado só depois de terminar o que tinha ido fazer. Não tinha abandonado milhares de funcionários por romance, e não tinha usado o dever como desculpa para sumir das pessoas que o esperavam. Tinha feito as duas coisas ao mesmo tempo, de forma imperfeita, mas constante. Antes que Bella conseguisse responder, Tilly jogou o pacote de papéis na mesa e anunciou que assuntos sérios precisavam ser resolvidos primeiro. A primeira página estava escrita em letras grandes e irregulares, algumas cuidadosamente traçadas em caneta roxa, outras tortas. No topo, Tilly tinha escrito: "Regras para namorar a tia Bella." Embaixo, havia 6 condições que claramente tinham exigido ajuda com a ortografia, mas não com o conteúdo. Nico leu a primeira devagar. Ele não podia desaparecer. A segunda exigia que ele nunca mentisse para a tia Bella. A terceira o obrigava a panqueca com Tilly pelo menos uma vez por mês, cláusula que Tilly insistia em incluir xarope, a menos que fosse proibido por médico. A quarta proibia rir quando o capitão Botão usasse vestido. A quinta exigia aviso prévio se Nico tivesse que viajar para longe de novo. A última estava sublinhada 2 vezes. Se ele dissesse que voltaria, tinha que voltar. Quando Nico terminou de ler, o sorriso de Bella tinha se transformado em algo mais frágil. Aquelas 6 regras infantis continham quase todas as feridas que o ano anterior tinha exposto. Nico pegou uma caneta dentro do paletó
e assinou embaixo da página. Tilly engasgou como se um tratado internacional acabasse de ser ratificado. Bella olhou para ele. Já conhecia Nicolau Barzini o bastante para entender o absurdo daquilo que tinha acabado de testemunhar. O homem tinha fama de dissecar contrato, até advogado odiar ouvir o nome dele, e no ramo de transportes diziam de brincadeira que ele nunca tinha assinado um acordo sem reescrever pelo menos uma cláusula. "Você nem vai negociar?" perguntou Bella. Nico olhou para ela, depois deu uma olhada na letra torta de Tilly. "É o melhor contrato que eu já recebi." Tilly se iluminou. Bella baixou o olhar porque havia lágrimas de novo nos olhos dela, mas dessa vez não conseguiu escondê-las rápido o bastante. O jantar transcorreu com uma leveza que nenhum dos três tinha um ano antes. Tilly roubou uma batata de Nico por tradição, depois informou que a cara dele tinha ficado menos trovão, mas ainda meio nublada. Bella escutou enquanto Nico descrevia Curitiba sem transformar a história num discurso de vitória. Falou sobre decisões difíceis, funcionários que tinham se mudado e o erro que tinha cometido ao acreditar que proteger Bella e Tilly da incerteza justificava excluí-las dela. Bella não o perdoou na hora, e Nico não pediu que perdoasse. Isso importava. Ele não estava voltando com a suposição de que constância dava direito automático a perdão. Estava pedindo outro começo, depois de passar quase um ano provando que tinha entendido por que o primeiro tinha quebrado. Para Bella, essa distinção fazia a confiança parecer possível de novo. Depois do jantar, os três caminharam juntos pela noite fresca. As luzes de rua refletiam no asfalto úmido, e por um momento, Bella lembrou de carregar uma Tilly sonolenta por aquele mesmo estacionamento enquanto Nico ficava atrás delas e descobria que a menina era sobrinha dela, não filha. Agora Tilly caminhava entre os dois, balançando as mãos deles até de repente se lembrar do Capitão Botão. Nico tinha carregado o coelho para fora debaixo de um braço. Se agachou e o estendeu para ela. "Acho que ele pertence a você." Tilly pegou o Capitão Botão, abraçou uma vez, depois empurrou de volta para o peito de Nico. "Fica com ele mais um pouco." Nico segurou o coelho meio sem jeito. "Até quando?" Tilly o estudou com toda a gravidade que um dia usara para decidir se tatuagem significava perigo. "Até você não precisar mais dele para lembrar como voltar para casa." Nico olhou para Bella. Algo passou entre eles que nenhum pedido de desculpas conseguiria expressar. Bella finalmente entendeu que ele não tinha voltado porque achava que ela precisava ser resgatada. Ela tinha mantido o próprio emprego, pago as próprias contas, consertado o próprio carro, criado Tilly e sobrevivido 11 meses sem depender de ninguém. Nico sabia disso. Tinha voltado porque aquele ano de distância tinha ensinado a ele algo que poder nunca conseguiria ensinar. Família não era feita só de pessoas com a sorte de estarem fisicamente presentes todo dia. Às vezes, era feita por pessoas que continuavam encontrando o caminho de volta, que ligavam quando prometiam ligar, que explicavam antes de partir e que se recusavam a deixar a distância virar desaparecimento. 6 meses depois, Bella continuava fazendo turnos na padaria e controlando as próprias finanças. Nico nunca transferiu a vida dela para o nome dele, nunca tratou a independência dela como obstáculo e nunca confundiu amar ela com assumir a responsabilidade por cada problema que ela enfrentava. Tilly continuava chamando ele de Senhor Trovão sempre que queria irritá-lo, geralmente rindo demais para soar como ofensa. O Capitão Botão acabou ganhando um lugar permanente numa poltrona de couro no escritório de Nico em São Paulo, onde executivos seniores aprenderam a não questionar por que um coelho de pelúcia envelhecido às vezes usava um vestidinho durante as reuniões. O relacionamento entre Bella e Nico cresceu devagar, com limites, discussões, panquecas, fins de semana comuns e o tipo de confiança que não se compra. No fim, o amor deles nunca foi a história de um chefão da máfia salvando uma mulher em dificuldade. Foi a história de um homem que sempre tinha mantido uma rota de fuga aberta, finalmente encontrando duas pessoas que o faziam querer voltar sempre.